Bom dia, sejam bem-vindos ao nosso segundo dia de evento. Eu vou repetir porque eu estava aqui com um problema no microfone. Nós vamos ter, então, aqui agora o nosso primeiro momento do dia, que é com a palestra do professor Antônio Quiné. O professor, infelizmente, teve um conflito urgente de agenda e não poderá estar conosco nesse primeiro momento online. Ele, então, com a preocupação de não deixar de nos atender, fez uma gravação da sua palestra. O tema é do Divã Polis, a política da psicanálise. E esse vídeo vai ser exibido em seguida. Por essa razão, nós não teremos a possibilidade de organizar perguntas do grande público e fazer o debate, como sempre fazemos ao final de cada momento do nosso evento. Bom, ao término da exibição desse vídeo do professor Quiné, nós vamos iniciar a primeira mesa do dia. O tema é a crítica e a política na psicanálise contemporânea. Esse tema será coordenado pelo professor Hudson Bonomo. Depois faremos um intervalo para o almoço de 1h30 e retornaremos às 2h. Às 14h, a primeira mesa da tarde será a crítica e a política da clínica existencial, coordenado pelo professor Jadir Lessa. O professor Jadir lidera esse projeto nosso com a sua equipe da Universidade Federal do Maranhão. E às 16h teremos uma mesa internacional, uma mesa portuguesa, que tratará do tema Sociedade Portuguesa de Psicoterapia Existencial, que será coordenada pelo professor Jadir Lessa também, mas os conferencistas serão de Portugal. E encerraremos o nosso evento hoje, nosso último dia, às 5h30 da tarde, com a conferência de encerramento do professor Vitor Amorim Rodrigues, cujo tema é Modalidades de Sofrimento Psíquico na Atualidade. Vamos passar, então, a assistir à apresentação, à conferência em vídeo do professor Antônio Quiné. Mas antes, os recados de praxe, para aqueles que não puderam estar conosco ontem ou que, por algum motivo, não observaram as sinalizações que foram feitas. Não será necessário nenhum registro de presença. A presença e o acompanhamento da participação de todos é feita de forma eletrônica e amostral, de maneira que não é necessário nenhuma manifestação da parte dos participantes. Basta que eles estejam presentes no canal do YouTube, conforme já foi amplamente divulgado. Todo o evento está sendo gravado e o link será o mesmo que vocês estão atualmente utilizando para participar online. Então, o link para participação online será também o mesmo link para o acesso aos vídeos das mesas, dos diversos momentos do nosso evento, quando estiver em offline, quando estiver encerrado. Então, boa palestra a todos, bom dia a todos, e vamos então ao vídeo do professor Dr. Antônio Quiné. Na verdade, eu queria começar a falar para vocês, né, do posicionamento do psicanalista na polis, né? E que, então, esse meu livro, o que eu tento extrair são os conceitos da psicanálise e uma orientação da psicanálise que nos permita pensar não apenas o direcionamento do tratamento analítico que o analista faz, mas também como o posicionamento na sociedade. Eu coloquei logo no início do livro, logo no iniciozinho do livro, eu peguei uma citação do Lacan que eu acho bastante, como dizer, orientadora. Ele diz o seguinte: quando a psicanálise terá abaixado suas armas diante dos impasses crescentes de nossa civilização, entre parênteses, mal-estar que Freud pressentia, por quem elas serão retomadas? Essa frase, ela condensa muita coisa. Primeira coisa é que lembra
que Freud ele se interessou muito pela civilização e a sua preocupação com a civilização, né, ao escrever os seus textos, eu diria 3 principais. Começa com Totem e Tabu, onde ele tenta mostrar que a nossa civilização não se distingue dos nossos mecanismos psíquicos, porque nossa civilização é feita por nós mesmos, né? Ou seja, que a lei simbólica que expressa no complexo de Édipo, né? A lei simbólica, que é uma lei que eles chamam de interdição do incesto, né? Que é uma barreira ao gozo, ela está presente não apenas em cada sujeito, mas também na civilização, e que a lei é importante para a civilização, como também a lei de Totem e Tabu, os 2 principais outros textos, que são o mal-estar na civilização e o futuro de uma ilusão. Além de vários outros que vocês podem ver, Moisés e monoteísmo, a própria psicologia. Mais outro texto importante, digamos, de Freud e a civilização, é a psicologia das massas, onde ele previu impressionantemente o mecanismo do nazismo que ia logo acontecer e que o fez, né, perder muitos colegas, que foi um desastre para a psicanálise, né, na Europa, e que o fez se exilar em Londres, né, com o antissemitismo. Né? Então, isso para dizer que se você escolhe ser psicanalista ou se interessa pela psicanálise, né, como um saber, mesmo sem ser psicanalista, né, tem elementos conceituais, interpretativos da psicanálise que nos permitem entender melhor a nossa sociedade. Né? E entender melhor isso que Lacan está chamando aqui, os impasses da civilização. Né? Então, a política do psicanalista, antes de tudo, eu queria deixar claro que o que eu estou chamando de política, eu estou chamando de psicanalista. A política do psicanalista é a sua atuação na polis. O que é a polis? É um termo que eu já venho utilizando, né, há algum tempo, há 5 anos, principalmente, né, que é uma referência grega, né, ao que é a cidade, a sociedade como cidade. Polis, ou a tradução direta seria cidade. Mas não é a cidade geográfica, tá? Com seus bairros, suas ruas, né? É a cidade no sentido dos laços sociais e das instituições que compõem uma cidade. Não é a cidade geográfica, é a cidade política, assim, no sentido do que é as relações de poder, do que são os laços sociais, das instituições, né? Das instituições não apenas concretas, mas simbólicas, também as crenças. Né? E, então, isso é o que eu chamo, a polis, numa tradução lacaniana, eu chamo a cidade dos discursos. Tá? A cidade dos discursos, segundo Lacan, né? Esse é um termo que eu peguei lá de um trecho de Lacan, depois eu posso até falar qual, né? Mas que é uma expressão que eu gosto muito, porque os discursos para Lacan são os laços sociais. Então, a cidade dos discursos, a polis, é essa cidade entrelaçada pelos laços sociais. Tá? Esses laços sociais que Lacan, tomando o que Freud chama as profissões impossíveis, onde nós temos o governar e o educar como balizas fundamentais de toda a civilização. É necessário um governo e é necessário educar, transmitir, que Lacan vai chamar o discurso do mestre e o discurso do universitário. E tem os seus discursos em oposição a esses que fundam a civilização, absolutamente necessária. Né? É necessário a gente ter lei, é necessário termos instituições e é necessário termos respeito e hierarquias e tudo mais. Né? E também esses laços que
como o educar, que é o discurso universitário, como nós estamos aqui, eu estou dando uma aula, então todo mundo sabe que tem que ficar quietinho me escutando, não tem que ficar falando, vamos tirar os comentários, né? Eu estou numa posição de suposição de saber, vocês estão numa suposição de ignorância, né? Discurso universitário, apesar que eu não fico muito dentro do discurso universitário quando eu transmito psicanálise, não, tá? Mas tem o educar. Estamos aqui numa universidade, né? Que é fundamental, né? Que é o governar, o educar, e Freud coloca o psicanalizar, que é o poder interpretar, né? E atuar, e também Lacan ainda acrescenta outro laço social importantíssimo, que é o fazer desejar, que ele chama de discurso estéreo. Então, a cidade de discursos é entremeada por esses discursos todos, né? E tem os que estão fora dos discursos, como os psicóticos, ou então, como diz Lacan, as coisas do amor, está fora do discurso. Né? Amor, a gente sabe que não se enquadra em nada, né? Amor não aceita ser governado, não aceita ser educado, ele se faz desejar, mas escapa, e ele se faz psicanalizar, escapa também. Né? Então, amor está fora dos laços sociais, mas está dentro, né? Aí da cidade dos discursos. E os psicóticos também, que tentam, né, porque eles não têm a lei simbólica do nome do pai, tem também, mas estão aí entremeando, né, nos seus percursos, transcursos, né, como eu falo no meu livro Psicose e Laço Social, né, nas tentativas de laço social, eles entram no laço social, saem, circulam e tal. Bom, então é essa a cidade dos discursos, né, onde se encontra a política, evidentemente, e os partidos, né, e o governo, etc. Mas não é só isso, né? Né, tudo que é da ordem das crenças, dos templos, etc. E tal. E o que é o psicanalista que eu estou chamando aqui? Né? Por que eu não falei a política da psicanálise e falei a política do psicanalista? E aqui eu tomo uma indicação do próprio Heidegger, né? Em que que ele usa esse termo da polis, né? Que é, segundo eles, que é né, não é a cidade e o Estado, mas é o lugar, esse lugar que eu falei, né, que é a cidade dos discursos, e o que são, e esse lugar, na verdade, o que ele diz? Ele pertence aos deuses, aos templos, aos sacerdotes, mas também às festas, além disso, né, que nós estamos falando, dos discursos, os pensadores, o rei, o conselho dos sábios, a assembleia do povo, o exército, a marinha, tudo isso é polis e tudo isso é político, porque é o exercício na polis, tá? Então, política é o exercício nos laços sociais, né? E o psicanalista, ele entra aí não como cidadão, é isso que eu quero propor da gente pensar, mas como psicanalista. O que quer dizer isso? Orientado pela psicanálise, que foi o saber que ele escolheu para orientar o seu ofício e dedicar boa parte da sua vida, do seu dia, a isso, né? Quando ele não está no consultório, pode estar dando aula, ou então pode estar fazendo teatro, como eu, onde eu transmito também a psicanálise, ou pode estar fazendo, ou está num hospital, ou está em algum outro lugar, né, transmitindo a psicanálise. Né? Então, a minha referência aqui é o psicanalista com o seu ofício de psicanalista. Para ser mais preciso em termos lacanianos, é sustentar um dos laços sociais junto com os outros laços sociais. Qual? O que Lacan chama o discurso do analista. Sustentar o discurso do analista e tentar fazer com que ele fique presente e não ausente da cidade dos discursos na interlocução com outros discursos. Né? O discurso filosófico, o discurso da ciência, né, que estão aí dentro, e, eu diria, em oposição ao discurso que Lacan mostrou a partir de 74, que virou dominante na nossa civilização, que é uma corruptela do discurso do mestre, que é o discurso capitalista, né? Que eles chamam de discurso do capitalista. Né?
e que eu falo, né, bastante também no meu livro Psicose e Laço Social, aqui também, né, em alguns capítulos, e que é um tipo de laço social que a psicanálise pode denunciar, não apenas, né, a filosofia, a sociologia, né, várias outras disciplinas, né, que denuncia o quê? A mais-valia, né, que é um conceito fundamental de Marx, que Lacan toma como referência para conceitualizar o objeto A, esse objeto de desejo, que é um objeto de gozo, né? O nosso objeto de desejo, que é também um objeto de gozo, você encontra, goza, aí ele vai embora, daqui a pouco vem outro, mas é sempre o mesmo, e ao mesmo tempo os objetos empíricos mudam, a fila anda, mas você está sempre ali com um objeto te causando, e esse objeto, quando você encontra, aí Lacan chamou de mais de gozar, em referência à mais-valia de Marx e para fazer uma contraposição à mais-valia. Né? E esse discurso capitalista, que domina hoje a nossa cidade dos discursos, né, ela faz crer que aquele objeto que você está louco para consumir é o seu objeto de desejo. Então, que o Lacan chama com o nome em inglês, né, chamando de gadgets, que a gente poderia chamar como, hein, que eu diria em português, bugiganga, ou quinquilharia. Qualquer quinquilharia que vai desde o seu telefone celular a um sapato, a uma bolsa, a uma louça, a um talher, a um cinto, a um carro, entende? São tudo bugigangas que vêm fazer você crer que são objetos do seu desejo, né? E transforma o sujeito em consumidor e o torna um inadimplente, porque isso não tem fim, né? Bom, então nesse panorama, né? Não preciso falar muito sobre isso, que eu acho que todo mundo vive isso de uma forma, né? E que não causa satisfação nenhuma. Se satisfaz, ai, que bom, comprei aquilo. Aí já estou querendo aquilo outro. Aí você já vai. Ah, não, mas pintou aquilo, aí você já vai. Aí vem, e mil anúncios de te propondo coisas e que você vai, acha que, né, vai consumir, vai se satisfaz um pouco e aí já quer mais. Ou seja, só vai gerar o que Lacan chama a falta a gozar, né? E que é totalmente diferente da perspectiva política da psicanálise. Primeiro é mostrar que isso é bugiganga, quinquilharia, né? Que seu objeto de desejo é outra coisa que não é isso. Né? Por isso que podemos dizer que o discurso do analista é o oposto do discurso capitalista. Né? É claro, vocês vão dizer, não, mas análise, o sujeito paga para fazer análise? Paga porque é o que o dinheiro é o que se, né, monetariza a libido atualmente, né? Falo muito sobre isso no meu livro As Quatro Condições, As Quatro mais uma Condições da Análise, e no meu próximo, que eu retrabalhei isso nas minhas lives do ano passado, que estão sendo transformadas em livro, vou lançar, já te faço aqui um pequeno anúncio, vou lançar no mês que vem, Análise Online na pandemia e depois, onde eu trabalho também essa questão. Mas, voltando, então, é a partir desse panorama que nós temos que pensar a política do analista. Mais uma vez dizendo que não se trata de política partidária, se trata da presença e da atuação do psicanalista na polis, que é a cidade dos discursos, certo? A partir disso, então, eu desenvolvo uma série de pontos, né? E, para começar, isso foi apenas uma introdução, que ainda não comecei, né? Eu queria falar de uma coisa que Lacan nos aponta, que é a não descontinuidade, ou seja, a continuidade da análise no divã, do que se faz no divã, para com aquilo que o analista faz fora. Há uma continuidade mebiana,
não tem descontinuidade. Assim como Freud dizia que a psicologia individual não se distingue da psicologia coletiva, né? Lacan diz que a psicanálise em intenção, que é a que se pratica no divã, está em continuidade com a psicanálise em extensão. A psicanálise em extensão é o que estamos fazendo aqui. É a transmissão da psicanálise. Né? E a intenção, com S, não com C cedilha. Intenção e extensão, só para dar uma pequena referência, para quem não souber, são conceitos da lógica de conjunto, do conjunto. A intenção é a definição. A definição da psicanálise, o que é? É aquela que se pratica no divã. Aquilo é a definição. Mas eu posso estender esse conceito para o que seria uma aplicação da psicanálise fora também, que é a psicanálise em extensão. Então, intenção e extensão estão medianamente juntos, não tem descontinuidade. Então, nesse sentido, né, eu queria já falar da própria proposta do meu livro, que eu sou do tipo que gosto de livro. Não sei se vocês gostam, eu gosto do livro físico, gosto de folhear, gosto de anotar, eu acho o livro um objeto bonito, e eu estou completamente contra essa corrente de que o livro deve acabar e só ter e-book. Né? Então, por isso que, inclusive, eu criei uma editora com livros bonitos, bacanas e significativos, onde cada detalhe é importante. E o detalhe que não é um detalhe é esta capa aqui, que vocês estão vendo. Olha aqui, ó. Olha aqui, tá vendo? Olha só, eu escolhi esse quadro, esse detalhe do quadro de uma pintora chamada Sônia Borges, amiga minha, né? E coloquei aqui, olha, vê se vocês veem aqui, uma moldura nele. Então, isso aqui, com uma portinhola, eu coloquei aqui até um verniz para mostrar que é um vidro, que isto aqui é a janela. É a janela do consultório do psicanalista, que ele vê a polis, que ele vê a cidade. Eu olhei para esse quadro e eu vi ali uma janela e vi a cidade. Aqui, olha os prédios. Claro que é uma pintura abstrata, né? A gente pode ver o que é. Então, eu vi isso, eu vi uma janela. E aí peguei uma moldura do Magritte e coloquei aqui para mostrar mais especificamente que é uma janela. Por quê? Porque o divã, está escrito aqui, não sei se está em espelho ao contrário, vocês estão vendo? O divã é uma janela para a polis. E aí, olha só, eu escolho o quadro para fazer parte da capa, e aí depois ela fica tão assim, emocionada e gostou tanto que ela me deu o quadro. Então, eu pus o quadro aqui, ó, na minha sala. Então, temos o livro e o quadro, e eu estou dentro do quadro, dentro, né? Dentro aí dessa continuidade de psicanálise, intenção e extensão. E aqui eu coloco que a polis comparece no divã. Né? Poderia falar muito sobre isso, do que os analisantes trazem sobre o que anda acontecendo, mas já queria dizer o seguinte, tá? Não é esse, né? Eu falo no último capítulo, eu falo sobre a pandemia, né? Eu chego a isso, né? Falando pandemia entre o desamparo e o negacionismo, né? Que nos coloca diante do desamparo. E o que tem acontecido, que é uma loucura, eu acho que vocês devem estar sentindo aí também no Nordeste, como nós aqui no Sudeste, né? Um número enorme de demandas de análise. Enorme. De análise, de terapias da fala, né? Sendo que a análise é mais que uma terapia, né? Onde se oferece e se exige mais do sujeito do que simplesmente o apaziguamento da sua angústia. E até procurar a causa. Isso para os alunos, a grande diferença de psicoterapia e psicanálise é que nós trabalhamos com a causalidade psíquica. Nós vamos na origem dos conflitos, na origem dos problemas. Né? Não se trata só de dar uma apaziguada, falou, teve efeito catártico, né? Isso é a grande diferença, né? Mas é impressionante
o, o número de pessoas, todos eu olho para os lados assim, meus colegas mais velhos, mais jovens e tal, todos com muitas demandas, muitos com consultórios cheios que não tem mais horário para propor e as pessoas continuam pedindo, ou seja, o que está acontecendo nessa pandemia e com o isolamento social, com o desastre econômico, um grande desamparo que nos deixa não só esse vírus, que a cada vez aparece mais novidade, mais assustador, como também a falta de um governo que ampare, né, e que nos dê realmente uma orientação e tudo mais, né? O número de demandas de análise aumentou terrivelmente. Agora, uma coisa é certa: se a pandemia é para todos, o sintoma é individual. Aonde vai bater para cada um em seu conflito é singular e individual. Por isso que não é possível nós generalizarmos, né, as questões, o que é a pandemia é isso ou é aquilo. Não, ela vai se singularizar para cada pessoa, né? E isso é importante, né, que a gente fique atento a isso, né? Então, voltando aqui a essa questão, né, como isso é para mostrar como a polis, né, é uma coisa mais ou menos evidente, né? Quando eu falo assim, gente, isso é tão evidente, por que eu estou falando sobre isso, né? Dessa continuidade, né? Que o divã é uma janela para a polis e que a polis comparece no divã. É óbvio, né? Basta, né, a gente comentar sobre isso. Mas então o que eu trago, né, nesse livro é essa continuidade. E vou tomar das diversas etapas do ensino de Lacan as orientações políticas. Então, esses 3 primeiros capítulos parecem um pouco difíceis para quem não está muito acostumado, porque, né, com a linguagem lacaniana e com a teoria lacaniana, que eu vou meio me aprofundar e, né, em cada etapa do ensino do Lacan e extrair a tática, a estratégia e a política que podem orientar o psicanalista, né? Depois eu falo sobre os frontes do psicanalista, vou voltar a isso. Aí depois eu falo sobre os laços sociais mesmo, onde eu vou mostrar, né, com Lacan, que a partir de Freud, o que ele diz? A sociedade exige a renúncia pulsional. Não adianta. Você tem que, para você conviver em sociedade, você tem que renunciar às suas pulsões e satisfazê-las do jeito que der, mas com cuidado para você não se arrebentar nem arrebentar o outro. Se não houvesse a civilização e a sua lei simbólica de interdição e a sua, podemos dizer, e a sublimação mesmo das pulsões nos laços sociais, se não tivesse barreira, se não tivesse renúncia ao gozo, a gente estaria trepando e se matando o tempo todo. Que a pulsão sexual e a pulsão de morte é isso, né? É pegar, comer e matar, né? E é o que acontece, que o Freud mostra, onde é que acontece isso? Na guerra. Na guerra, há uma suspensão da proibição de fazer do outro o que você quiser. Você suspende isso que a civilização, né, enquadra. A civilização é reguladora do gozo pelos laços sociais. É isso que Lacan vai nos mostrar a partir de 1969, 1970. Né? Há uma regulação, e que a política é feita de gozo. A política, no sentido partidário, de governo, de hierarquias, de luta pelo poder, é feita de gozo. Né? E nós estamos vendo atualmente como isso é utilizado no pior dos seus sentidos, que é o que eu desenvolvo também aqui em outros capítulos, né, com as paixões mortíferas do ser, que são utilizadas na política. Principalmente uma que eu aponto, que eu acho que vocês vão conseguir
entender rapidinho, que é o que eu chamo do ignoródio. O ignoródio é a conjunção de duas paixões, o ódio e a ignorância. Mas que não é paixão. A ignorância é uma paixão. Pois não é que Lacan, ele expôs, assim, ele fala assim, existem 3 paixões do homem. O amor, o ódio e a ignorância. Sim, porque nós somos apaixonados pela ignorância. A gente não quer saber, principalmente, da castração, da falta. A gente não quer saber que a realidade não é conforme os nossos sonhos e nossos desejos. Nós temos essa paixão que nos ferra, vamos dizer assim, que é a paixão da ignorância, né? E que é você não querer saber. Aliás, Lacan define o que é o recalque. O recalque é: não quero nem saber. Quero nem saber. Aí que faz? Você esquece, vai ficando lá no fundo do inconsciente e depois isso vai pipocando em sintoma, em angústia, em tudo quanto é coisa, né? Nós sabemos, né? Então não adianta negar na verdade, a psicanálise é um antinegacionismo, é um procedimento anti-ignorância, é um procedimento que trabalha com o desejo de saber. O analisante, né, está o tempo todo em conflito com o quê? O desejo de saber, senão ele não faria análise, e a paixão da ignorância, puxando para não saber. É esse o conflito. A gente não quer saber, não quer saber, fica apaixonado por isso, mas tem o desejo de saber. Né? Não há psicanálise sem desejo de saber. Se a pessoa começa a vir a psicoterapia e você quer transformar numa psicanálise, se ela não quer saber, eu só quero acabar com isso que está acontecendo comigo, ela não vai ficar 2 sessões. Ela vai para um psiquiatra e vai pedir remédio para PUFT. Vamos acabar com isso, de uma vez por todas. Pronto. O que adianta? Nada. Ela vai para um remédio, vai para outro, vai para outro, vai para outro, vai para outro, né? E chega, como eu costumo dizer, e chega no analista de novo polimedicado, como um politraumatizado, né? Porque aquilo vai pipocando. Então, isso, né, da paixão da ignorância, ela é estrutural, assim como o amor e como o ódio. Lacan, a partir do Seminário 20, desenvolveu o que ele chama do enamoródio, né, mostrando a conjunção do amor e do ódio, que Freud já tinha falado da ambivalência, né, do homem, do sujeito em relação ao objeto de amor. Ele ama e odeia. Né? Mas aí eu estou trazendo o ignoródio, que é essa ignorância, e também o ódio. O ódio. E se você junta ignorância com ódio, nós temos o ódio à castração, porque você não quer saber, não só a paixão de ignorar a castração, ignorar a falta, como ódio da diferença. Então, tudo que não é espelho, eu vou odiar, eu vou objetalizar, eu vou desumanizar, perseguir e matar. Daí o discurso fascista utiliza essas 2 armas, a paixão da ignorância e o estímulo do ódio contra o outro. Quem não é igual não merece nada, é o ódio a diferença. Né? Então, o ignoródio, né, pode vir a ser, e nós estamos vendo, né, como é utilizado como arma política, como estratégia. Né? Como estratégia política, na paixão da ignorância, na vertente da paixão da ignorância, a gente viu o anti-intelectualismo, né, o ataque à ciência, o ataque ao saber, o desmérito das universidades, o desmérito aos pesquisadores, né? E o ódio, a incitação, né, desde na campanha, vamos metralhar, petralhada, né? Até o que eu considero que essa guerra biológica que está sendo perpetrada contra a população brasileira, utilizando a arma do coronavírus, que caiu como uma luva
por esse tipo de projeto, né? Então, o ignoródio, né, que eu mostro aqui como as paixões mortíferas do ser, né? Mas vamos voltar a o que eu chamo as políticas da psicanálise. Eu sei que é muita informação, né? Mas que eu estou, né, no meu, então eu estou tentando pegar algumas coisas da própria psicanálise, mostrar como isso tem uma aplicabilidade, né, para entendermos a sociedade, né? Mas eu queria, como é que, e olha, já são 15 para as 11. Não, vamos deixar, nem Sam, vamos deixar um espaço também para as perguntas, para ter um debate? Sim ou não? Ótimo, professor. Acho que sim, né? Tá bom. Então, eu vou falar mais um pouco e a gente abre, tá? Por favor. Tá bom. Você acha que está dando para acompanhar? Tá bom. Então, vamos lá. Então, eu tentei extrair, eu vou tentar falar numa linguagem mais ou menos simples, mas aí que está, essa coisa é difícil transmitir psicanálise, né? Eu acho maior dificuldade, porque quando a gente vai para um público como esse, que vai desde estudantes até profissionais da psicanálise, psicanalistas, né? Com muita experiência e muita quilometragem, não só na clínica, como também na teoria, fica difícil saber, né, qual é o nível. Então, todo mundo vai sair frustrado. Uns acham que eu falei muito complicado, os outros acham que eu falei muito primariamente. Então, vamos partir da falta mesmo, né? Então, vai ser apenas uma espécie de apresentação de alguns temas, né? Então, uma coisa que me norteou, teve dois eixos que me nortearam. Então, eu vou parar por aí, eu vou tentar, não vou poder desenvolver, não, mas eu vou apenas apontar dois eixos, né, teóricos, né, múltiplos, mas que me nortearam. A primeira, que eu chamo, né, as políticas da psicanálise, a partir do que Lacan, da tríade que Lacan toma emprestado de Clausewitz, Karl von Clausewitz, em seu tratado chamado Da Guerra, que foi feito logo depois da Primeira Guerra Mundial. E ele tem uma tríade, né, onde ele articula, para falar sobre a guerra, ele utiliza uma tríade que é a tática, a estratégia e a política. Então, as três estão articuladas. Tá? Lacan desenvolve brilhantemente essa tríade no seu texto A Direção do Tratamento e os Princípios do Seu Poder, de 1958, para a direção do tratamento analítico. Então, o que ele diz? Sim, eu tenho que dizer, lá para o Clausewitz, o que é a tática? A tática corresponde à tática de um combate. Né? Pense naquele combate da Primeira Guerra Mundial, ainda não tinha bombas atômicas, não tinha, né? Era uma coisa de corpo a corpo. Né? Aqui, um batalhão do Exército A vai ter como objetivo conquistar aquela colina que está ali adiante, que está ocupada pelo Exército B. Então, a tática vai ser, vamos, então, de noite, quando todo mundo estiver dormindo, a gente vai lá e ataca. Então, é uma determinada tática para um combate. O que é a estratégia? Quero conquistar o território inteiro, são 10 colinas. Qual é a estratégia que a gente vai usar? Vamos primeiro uma, depois outra, aí no dia seguinte a gente ataca 3, aí e faz um planejamento. Isso é o planejamento estratégico, é a estratégia. E a política? A política vamos dominar aquele povo e instaurar a nossa civilização, né? Em relação aos índios, aos que não são civilizados. Vamos colonizá-los, é a política. Tá? Por exemplo, então o que o Lacan ele toma isso emprestado
tática, estratégia e política, para pensar o que é uma análise. Né? E aí, o que ele diz? Qual é a tática do analista que ele usa em cada combate? Ou quer dizer, em cada sessão. Cada combate é uma sessão. Então, é a tática, é ali. Aí ele diz que a tática é a interpretação analítica. Qual a estratégia? Qual é a estratégia que o analista vai ter? Ou seja, como é que ele vai planejar a sua estratégia de tratamento com aquele analisante? Aí ele vai ter que ver como é que é a transferência desse analisante com ele, né? E vai ver como é que ele vai manejar isso. Então, a estratégia do analista é o manejo da transferência. E a política? O que ele diz? A política é a falta a ser. Como pensar isso? A falta a ser equivale à castração, que o sujeito tem uma falta de ser, que o sujeito é barrado, mas o outro é barrado também. O outro é faltante, o outro falta. Então, o analista, ele tem que... Então, diante dessa tríade, a política rege a estratégia e a tática. A estratégia rege a tática. Então, a tática tem que estar submetida à estratégia e à política. Então, para você interpretar, você tem que saber que você está interpretando na transferência e que você tem que visar a política da falta a ser, fazer com que o sujeito, entende, desimaginarize a sua completude e que ele encare a sua falta. E, de preferência, como saldo da análise, que a falta que faz sofrer, que dói, seja transformada na falta constitutiva do desejo. E para de doer. Não? Porque não há desejo sem falta. Então, a falta, a política da falta é a política do desejo. Porque o desejo é marcado pela falta. Né? Então, o desejo como aquilo que te move. Então, é a política da falta ser que é orientada, então, né, pelo desejo. E saber que nenhum objeto vai te completar. Freud, Beabá, primeiro ano primário. Tá? O objeto falta. Né? Freud, 1900, interpretação dos sonhos. Então, Lacan está sendo super freudiano nesse sentido. Né? A falta a ser é a orientação da castração. Entende? O analista não é tudo aquilo que o paciente acha, não, porque ele também está idealizando. Ele não é pai, ele não é pai que protege, ele não é mãe que nutre, ele não é suficientemente bom. Né? É o manejo do analista que vai estar sempre apontando para a falta como constitutiva, né, do desejo. Então, nós temos isso como uma orientação. A gente pode pegar isso também como uma orientação do analista na polis, de sustentar que há a falta, que não vem nada completar, entende? Que não tem bem-aventurança de um outro divino que vai resolver tudo para as outras pessoas, né? E que tem uma série de... Né? Como Freud fala, né? O futuro de uma ilusão, ele é a desilusão, né? A desilusão que tem um outro aí que vai né, te prover em tudo, né? Que tem a questão da falta, que é aí fundamental. Né? Aí, lá mais adiante, né, no seu ensino, né, como eu já evoquei, né, Lacan, a partir de 69 e 70, no seu seminário O Avesso da Psicanálise, ele traz o campo do gozo e os discursos como laços sociais. Até então, quando Lacan, tem que dar uma geral assim, em termos da obra de Lacan, Lacan começa a psicanálise mostrando que a psicanálise está inserida onde? No campo da linguagem. E que a sua função principal
no tratamento analítico é utilizar a função da fala. Daí o seu texto inicial, inaugural, de sua entrada na psicanálise, é função e campo da fala e da linguagem. A função é da fala e o campo é da linguagem. A partir desse momento, então, do seminário Avesso da Psicanálise, 69-70, ele dá um passo além e diz, não é o campo da linguagem, não. O campo é do gozo. Ele vai para outra dimensão da estrutura, que é o gozo, é a libido da qual Freud falava, a energia pulsional, os afetos. É isso que é da ordem do real, do gozo. Tá? É aquilo que te afeta, aquilo que te angustia, aquilo que te pesa, aquilo que te faz sofrer, aquilo que te faz entusiasmar, tudo isso é gozo. Né? Da ordem do real, que está fora do significante, está fora do simbólico e, no entanto, está articulado com ele. Tá? Então, Lacan vai tomar, por outro viés, a psicanálise inteira, e que inclui o sujeito e os laços sociais, que inclui o indivíduo e a sociedade, que inclui o sujeito nos laços sociais. Tá? Não apenas o sujeito ele mesmo, autisticamente falando, mas ele em conexão com os outros também. E aí ele vai dizer o seguinte, não, existe o campo do gozo. O campo da linguagem está inserido no campo do gozo. Tudo é linguagem? Não, nem tudo é linguagem. Tudo é estrutura. Na estrutura nós temos gozo e linguagem. Né? Gozo, que é da ordem do real, linguagem, que é da ordem do simbólico, e temos a imaginarização disso tudo, né? Que é da ordem do visual, da figurabilidade, do sentido, da compreensão, que é o imaginário. Né? E é a partir daí que ele extrai aquilo que eu falei, que é o mais de gozar, o objeto mais de gozar, como orientador da direção do tratamento. O analista está nesse lugar. Não apenas, como na política da falta a ser, o analista é colocado no lugar do grande outro e ele tem que mostrar para o sujeito que o grande outro é furado, ou seja, que ele não tem que ocupar esse lugar do grande outro no qual o analisante o coloca, mas que ele está no lugar de objeto desse mais de gozar para o analisante. E é a partir daí que ele vai operar. Operar, né? Com o quê? Com as suas táticas. A tática é a interpretação? É. Mas tem algo mais do que a interpretação, que é o ato. Porque tem ato que está no campo da linguagem e que não tem fala. Interrupção de uma sessão, por exemplo, é um ato interpretativo, mas que não tem fala. Então, o ato é aquilo que funda um fato, que funda um evento. E Lacan vai, né? Ele já tinha feito um seminário sobre o ato analítico e aquele a parte da função. Por isso que eu digo, aí, nesse momento, nós temos o quê? Função e campo do ato e do gozo. É a função do ato e o campo do gozo. E a interpretação entra como tática de ato, com sua fala, mas não só, porque tem atos sem palavras, assim como o campo é do gozo, da onde se extrai o mais de gozar, e que a partir é aí que Lacan vai falar, na política de gozo que se trata, né? Porque aí, né, ele vai trabalhar isso. E um passo a mais que eu dou para extrair outra orientação política da psicanálise, é um pouco mais além no ensino de Lacan, aonde ele trabalha as fórmulas da sexuação, que é um passo fundamental que ele dá para a psicanálise, mostrando como a diferença do sexual está para além não só está para além da anatomia, como está para além dos gêneros, né? E ele dá um avanço em relação a Freud. E, né, eu tenho alguns livros que eu trato sobre isso, né, desde os outros em Lacan,
que mostra essa particularidade do que é o outro sexo e o outro gozo, né? Também como sexuação e identidades, né? As homossexualidades também, né? Que são duas coletâneas que muitos autores tratam sobre isso, né? Que é uma indicação, e aí é onde que ele vai fazer a diferença entre, vou partir da lógica, não vou pegar o homem e mulher, mas os dois lados, os dois sexos que seriam, tá? Que não são dois, vocês vão ver por quê. Porque eles não são, porque não é binário, não tem similaridade. Tem uma parte dita homem, que é o todo fálico, e o outro, que é o não todo fálico, dita mulher. E que são duas lógicas totalmente distintas, e que Lacan mostra como elas estão entrelaçadas, como elas estão juntas, mas que nós temos que depreender que são duas. O todo fálico ele forma um conjunto onde todo mundo é submetido ao fálico, todo mundo. Mas, a partir da própria regra dos conjuntos, para toda regra tem uma exceção que afunda como regra, tem um que não é, que é o um da exceção. Então tem o um da exceção, que seria correspondente ao líder, não o pai da ordem primitiva, o pai do gozo, miticamente falando, aquele pai do gozo. Todos estão submetidos à castração, menos ele. Tem o todo fálico menos um. E esse um é o tiranossauro, né? Eu costumo chamar, né? O tiranossauro, que é o dinossauro do lado do pai da ordem primitiva, né? Que escravizava os homens e comia todas as mulheres. Era basicamente isso, né? Até que depois eles se revoltam, matam o pai e vão fundar a civilização, substituindo o pai pela lei simbólica totem e tabu, né? Mas então essa é a lógica, né? Do todo fálico. O todo fálico mostra o grupo, faz grupo, tá? Constitui um universo fechado, que é aquele grupo todo fálico que faz um universo com exceção de um. É a lógica da psicologia das massas, do grupo, e que ele é, por definição, segregador. Ou você está dentro ou está fora. Né? É segregador. Do outro lado feminino, dito feminino, que é o lado do não todo. Não tem esse todo que forma um grupo, um universo. Não tem. Não forma um conjunto fechado. E tampouco tem um. Não tem um da exceção. Não tem. Não tem. E esse conjunto é um conjunto aberto. Aberto. Então, não faz grupo. Então, se aqui nós temos, na lógica fálica, né, do todo fálico, o falo, né, que vai dizer que é o um, então é todo mundo fálico, e menos um que pode mandar em todo mundo. E aqui nós temos algo aberto, que ou aqui você faz parte do grupo ou não faz parte do grupo, aqui você não faz nem parte do grupo, nem do grupo, porque não tem grupo. É aonde se conta, todo mundo é contado um a um. Então, essa é a lógica da não toda, que eu chamo a política da não toda, do um a um, em sua singularidade. E também não tem esse um, né? Esse um também tem relação à castração, né? Então, não tem esse um da castração. E aí Lacan vai mostrar que existe o gozo fálico, né, que é, né, relativo a esse, e tem um outro gozo, que o objeto A, por exemplo, está do lado do não todo, e também tem um outro gozo, que é um gozo, né, que aí ele vai trabalhar, que seria considerado o gozo feminino, mas que equivale ao gozo místico e tal, que não trabalho aqui bem essa questão, mas porque me interessa mais a lógica e a política ser extraído desse não todo. Né? Que é uma política o quê? Não segregativa, é uma política do um a um, cada um com seu sintoma, com a sua singularidade, né? É a política que não é supremacista como a outra, né? Que vai hierarquizar os homens, que não tem hierarquia, né? E é onde as pessoas são contadas uma a uma. Né? E isso é uma orientação tanto para a direção do tratamento, né? Quanto para
aí para, né, para pensarmos aí a política na sociedade.